Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Entre Duas Vidas, que é um livro de vários espíritos que trouxeram aí comunicação com seus familiares através da psicofonia do Chico Xavier. E tem um cujo título se chama Jovem Suicida, que é uma mensagem de uma jovem chamada Lúcia, que se suicidou aos 16 anos de idade. Ela diz: Querida mãe, estou pedindo o seu perdão e a sua bênção. Mais de um ano passou, mas a minha saudade e o meu sofrimento ainda não passaram. Não chore, mãezinha. Sei que a minha ingratidão foi grande demais. Compreendi tudo, mas era tarde. Ou seja, ela tem a consciência da atitude que ela tinha tomado ali em relação ao suicídio, depois que ela já tinha ali tirado a própria vida. Então, por isso ela diz, compreendi tudo, mas era tarde. Creia que amanheci naquela terça-feira, 4 de maio, pensando em descobrir como iria encontrar um presente para o carinho do Dia das Mães. Um presente para o seu carinho no Dia das Mães. Pensava nas aulas, na minha professora Juversidia e procurava concentrar-me nos livros para estudar. Entretanto, quando vi o veneno, uma força estranha me tomou o pensamento. Avancei para o suicídio quase sem conhecimento, embora muitas vezes não ocultasse o desejo de morrer. Então nós vemos aqui que ela vinha acalentando algum tempo esse desejo aí de morrer, né? Então ela diz que, embora muitas vezes não escondesse esse desejo de morrer, então por isso nós salientamos muito cuidado com os nossos pensamentos, para que quando vierem esses pensamentos de suicídio, esses pensamentos de uma grande angústia, esse pensamento de que a morte vai nos livrar dos nossos problemas, muito cuidado para que a gente possa evitar alimentá-los, né? Busquemos ali a ajuda da família, busquemos a ajuda dos amigos, busquemos na religião, no nosso caso aqui, o apoio na doutrina espírita que tanto nos esclarece, né? No sentido de que nós não morremos. O suicida, ele tem a ilusão de que a vida acaba, quando na verdade isso não acontece. E também temos em mente que os problemas não se resolvem, pelo contrário. Cria-se ali um abismo entre nós e a paz que supostamente, a paz que todos buscam, né? Mas o suicídio ele não aplaca essas nossas dores, essas nossas angústias. Então, tomemos muito cuidado para que esses pensamentos não ganhem raízes, não ganhem força dentro da nossa mente, porque quando um pensamento ele é alimentado, ele pode se concretizar, pode se materializar. Então, busquemos ali toda ajuda e, naturalmente, busquemos dentro de nós mesmos essa força, né? Pedindo a Deus que nos fortaleça, que nos ampare, lembrando do nosso espírito protetor, o anjo da guarda, aquele que nos acompanha, né? Mas que tenhamos ali o mínimo de serenidade necessário para que nós possamos ouvir essas vozes amorosas que nos cercam, assim como tem ali as forças que tentam nos estimular ali a desistir da vida. Há tantos outros que nos querem bem, né, que vão estar ali tentando nos ajudar. E ela continua dizendo, tudo quando ela diz que avança ali para o suicídio, né, sem esconder o desejo de morrer, tudo sem motivo, sem base. A senhora me deu tudo, me deu amor, segurança, tranquilidade, proteção. Não julgue que me faltasse isso ou aquilo, né? Porque a mãe dela, pelo que a gente depreende daqui, ela trazia ali a culpa, né? O pensamento, o que eu falhei, né? E a filha fala para ela, não julgue que me faltasse isso ou aquilo, ou seja, que a mãe havia feito o que estava ali nas mãos, né? Para que essa filha tivesse ali uma boa formação, uma boa educação. O que eu sentia era uma tristeza que só aqui no plano espiritual vinha a entender. Então ela trazia ali uma tristeza
que não era de algum fato que ocorreu, né, mas que ela já trazia ali de vidas passadas, né, e que ela deveria ali, não seria fácil, mas seria uma existência, uma encarnação de lutas, né, para que ela retomasse ali a esperança, retomasse ali a alegria gradativamente. O assunto é tão longe e o tempo é tão curto. Se pudesse, desejava formar as minhas letras com lágrimas para que a senhora me perdoasse pelo arrependimento que trago. Não sei, mamãe, não sei ainda. A princípio, me vi uma nuvem com a garganta em fogo e uma dor que não parecia ter fim. Talvez exagerasse as coisas que eu sentia, talvez guardasse impressões da vida que eu não devia guardar. O que é mais doloroso é que provoquei a morte do corpo sem razão. Sofrimentos no mundo são problemas de todos, né? Porque quando nós temos ali uma grande dor, nós julgamos que a nossa é maior, que as pessoas não passam por coisas semelhantes. Mas ela diz aqui que os sofrimentos do mundo são problemas de todos, né? Assim como as alegrias, assim como os momentos bons, eles também se apresentam à nossa vida, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para que valorizemos os momentos felizes, criemos momentos felizes, criemos boas memórias para nós, para os nossos familiares, e diante do sofrimento que a gente possa enfrentá-los ali, né, de cabeça erguida, na certeza de que eles passam também, né? Peçamos a Deus sempre ali muita persistência, para que sejam fases às vezes difíceis, mas que essas fases passarão também. É por isso que quando me vi na sombra, que me envolvia toda, vozes me perguntavam por quê. Por que fizera aquilo se eu estava consciente de que a morte não mata ninguém? Chorei muito mais do que choro hoje, até que me vi no colo de uma senhora que me dizia ser a vovó Ana. Ela me ensinou a orar de novo, porque a dor não me deixava trabalhar com a memória. Amparou-me e como que me limpou os olhos para que eu enxergasse a luz do dia. Então reconheci que as trevas estavam em mim e não fora de mim. Então veja que depois de um tempo ali, ela tem a bênção de ser acolhida ali pela avó dela, né? A vovó Ana, ela diz. Fui internada num hospital escola, onde muitas crianças estão sob a vigilância daquele amigo que nos deu o nome da casa de ensino Jerônimo Carlos Prado. E com a bênção dos muitos amigos que encontrei aqui, vou melhorando. Faltava-me vir até o seu coração e rogar a sua tolerância de mãe. Venho pedir-lhe para que não deseje morrer. Então, por quê? Ela pede, mãe, não deseje morrer, porque muitas vezes há pais que desejam morrer, seja por desgosto, né, seja pensando em reencontrar aquela pessoa que partiu, mas ela pede à mãe, mãe, não deseje morrer. Viva, mamãe, viva tranquila. As lutas da vida são lições. Creio saber que a senhora já sofreu muito. Sofra agora com a sua filha a pena de não ter sabido esperar. Para mim, a sua paz será a minha paz. Então, às vezes nós nos perguntamos, o que fazer para uma pessoa que ficou e que a outra partiu? Imaginemos até que nós tenhamos desencarnado, seja qual for a situação, não necessariamente pelo suicídio, né? A melhor maneira de nós homenagearmos, de ajudarmos aquele que partiu é nos cuidarmos, tocarmos aqui a nossa vida, pedirmos muito a Deus que nos dê essa compreensão, essa resignação, né? Porque nos cuidando dos outros familiares que ficam, porque nós podemos, quando perdemos, né? Quando parte alguém para o plano espiritual, seja lá por quais motivos forem, nós podemos correr o risco do quê? Na nossa tristeza, do desânimo, não conseguirmos mais dar atenção, cuidar dos outros filhos que ficaram, né? Então é muito importante que mesmo com a dor ali, com a saudade imensa na alma, nós possamos continuar a nossa luta, continuar a nossa caminhada, reconstruir ali o nosso dia a dia. Então isso ajuda muito aqueles que já foram, quando eles percebem que
Nós aqui estamos continuando, estamos lutando, porque talvez, como no caso dela, eles já tragam ali um sentimento de culpa muito grande, de remorso. Então, a nossa prece, a nossa continuada ali da caminhada ajuda muito a eles. Creio que a senhora já sofreu muito, aqui a gente já falou isso, né? Nós éramos as duas companheiras uma da outra. Sei que Teodoro, Divino, a Delícia, que são os outros irmãos e outros corações queridos, são todos seus filhos abençoados. Mas eu, mamãe, não sei porquê, fiquei aflita para que o tempo passasse e caí pela minha rebeldia. Eu não soube guardar a fé, mas a sua bondade fará o que eu não fiz. Terá, Senhora, a paciência bastante para tudo tolerar e compreender. Agradeço as suas preces e as orações das amiguinhas que não me esqueceram. Vejam, é extremamente importante a nossa prece por essas pessoas que partiram, principalmente ali os suicidas, porque essas preces, elas são recolhidas, elas são ali alívio para aqueles que recebem essas nossas preces, essas nossas orações. Agradeça por mim a Santa Teresinha e a todas as irmãs o amparo que me enviaram e ainda me enviam. Por enquanto trago comigo a faculdade de ouvir todas as repreensões e queixas, perguntas e comentários em torno de mim. Então vejam que ela tem ali, ela consegue ouvir o que as pessoas estão falando dela, os comentários. Então tenhamos muito cuidado, né, naquilo que nós falamos, porque como foi dito agora há pouco, talvez a pessoa já traga ali esse sentimento tão doído, né, a culpa, o remorso. Se nós ficamos ali falando mal da pessoa, né, o tempo todo ali a culpando também, isso só aumenta essa dificuldade para que ela se recupere. Então muito cuidado com os comentários que fazemos daqueles que partiram, porque pode ser que eles estejam mais perto do que nós imaginamos. Particularmente, ouça a senhora constantemente a falar que perdeu o gosto de viver. Ajude-me, não pense assim. Dê-me seus pensamentos de paz, de alegria. Preciso de você, mamãe, como a senhora não pode imaginar. Aqui é um lugar que pode ser distante, mas há um processo de intercâmbio pelo qual ainda estamos juntas. Ou seja, mesmo em planos diferentes, elas estão ligadas ali pelo pensamento, pela vibração, né? Pela mediunidade aqui, o Chico que no caso permitiu esse contato ali entre as duas. Ampare-me, amparando a senhora mesma. Os benfeitores daqui me aliviam, me abençoam, mas estou nas dificuldades que eu criei. Deus, porém, nos sustentará para que um dia eu possa ser útil ao seu carinho. Mamãe, receba o meu coração de filha faltosa e abençoe-me. Sua paciência e seu amor são bênçãos que chegam até aqui. Ore por sua filha e compadeça-se. Amanhã serei melhor. Até lá, preciso de você, do seu amparo, como um faminto sente necessidade de pão. Não posso escrever mais. Os amigos que me socorrem e guiam me dizem que é preciso terminar. Mãezinha, ame-me ainda. Sou mais necessitada agora do que antes. E guarde o coração de sua filha faltosa e reconhecida. Lúcia Uberaba, 12 de junho de 1972. Então fica aí esse relato, né, esses aprendizados, para que apesar das lutas que todos trazemos, nós possamos lutar, superá-las, amar a vida, né, valorizar os momentos de alegria, de felicidade que também a vida nos proporciona. Porque talvez mergulhados ali na tristeza, no desânimo, nós não percebemos as coisas boas que nos chegam. Então, uma vez mais, reforçamos que quando esses pensamentos vierem até a nossa mente, procuremos mudar ali esse padrão de pensamento, né? Procuremos não acolhê-los, não agasalhar esses pensamentos, não dar continuidade a eles. Busquemos ali, então, a prece, o trabalho, o cuidado com o nosso lado espiritual, busquemos o apoio da família, dos amigos, da casa espírita,
né, na certeza de que Deus, em sua infinita bondade, nos ampara, nos acompanha e que essas dores elas serão temporárias, serão passageiras. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Saudações a todos. Vamos buscar, então, a continuidade da nossa reflexão no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco. Falávamos, então, sobre essa nuvem de testemunhas, essas interferências, que todos nós sofremos em relação aos nossos pensamentos e também a nossa influência no pensamento do outro, compreendendo que os pensamentos se interligam em função do padrão vibratório, em função das afinidades, e acabamos tendo ali determinadas companhias atraídas por cada um de nós, que tanto podem nos fazer bem, dependendo do nosso padrão vibratório, dependendo dos nossos pensamentos, como também sofrermos uma influência muito perniciosa, desgastante e temerosa mesmo, em função dos danos que traz, Mas dando continuidade, então, nós paramos e vimos, que vivemos um momento de turbulência terrestre. Multiplicam-se as obsessões como verdadeira pandemia. Rara pessoa que não esteja vigiada, sondada, atingida pelas ondas mentais contraditórias e insanas dos espíritos sofredores e obsessores, que se demoram na erraticidade, aguardando o momento da reencarnação ou da transferência para outra dimensão em planeta inferior, de acordo com o seu comportamento. Isso nós vimos e comentamos, que depende de cada um de nós nos colocarmos em condições de continuarmos o nosso processo evolutivo junto aqui no nosso planeta abençoado, na nossa terra amada. Aumentando gradativamente como resultado da intemperança do ser humano, que prefere a ilusão e a mentira, o prazer imediato, mesmo que a custo do sofrimento de outrem, abrem-se então as brechas mentais para a instalação dos transtornos obsessivos, que se multiplicam, ampliando a faixa dos conflitos existenciais e dificultando a diagnose dos fenômenos psíquicos de desequilíbrio. Então, dando continuidade ao tema, Manuel Filomeno nos traz uma observação, mesmo que perfunctória, do comportamento social, dos interesses humanos, dos jogos das ambições, dos crimes hediondos e das condutas estranhas das criaturas, basta para confirmar o desequilíbrio que graça em crescente nas comunidades. Então, ele coloca que está muito fácil nós percebermos, a dificuldade que se apresenta no comportamento da humanidade. Os crimes hediondos, particulares e seriais, demonstram essa dominação espiritual cruel, vitimando aqueles que sintonizam com os seus desvarios. A vampirização das energias, dando lugar a enfermidades de diagnóstico de maior complexidade, a sede insaciável de buscar coisa nenhuma, caracterizam fenômenos obsessivos lamentáveis. E ele coloca aqui, do parágrafo anterior, sobre os crimes hediondos, que acontecem individualmente ou até em sequência, que são os crimes seriais. E se nós nos dispusermos a ver, assistir, ou ler, que há livros, até que se transformam em filmes,
em séries, né? E que não são nada agradáveis, trazem muito desconforto, mas a título de aprendizado são importantes, né? Para aquele que quer conhecer um pouco ali os meandros da alma humana, que leva ali a comportamentos insanos, de difícil compreensão, e é o que ele coloca, né? Isso é uma dominação espiritual cruel, porque se você acompanha ali a vida real, né? São vidas reais de alguns, você vê que há um processo em que a pessoa vai se entregando àquela crueldade, né? A ponto de tomar atitudes espantosas que uma mente mais normal não consegue conceber, né? O prazer de sentir, de tocar e até de digerir órgãos, né, das vítimas. Então são coisas que escapam a um cérebro normal, né? Mas são estudos valiosos, porque o que seria da humanidade se não houvesse ali os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, né, que se dedicam ao conhecimento da alma humana neste campo de tais desequilíbrios, né? Como tratá-los sem conhecer, né? Então, vivemos tempos realmente que muitas vezes não conseguimos nem compreender, né? Mas é preciso que pensemos, né? Busquemos ali uma compreensão, porque são situações que precisam ser enfrentadas, estudadas, né? Conhecidas, por mais que nos desconforte, né? E ele continua: ao tempo de Jesus, obsessões coletivas tomaram conta de Israel, provocando o Senhor e apresentando a grande chaga moral da sociedade decadente e ambiciosa. Periodicamente, no curso da história, cidades inteiras foram tomadas pelos espíritos perturbadores, ficando dominadas pelas suas injunções maléficas. Repetem-se na atualidade aqueles dias desafiadores, num grande confronto com as aquisições intelectuais e tecnológicas, irrompendo em toda parte com vigor e dominando as mentes e os sentimentos que se desarticulam, dando lugar às aberrações e loucuras de todo porte. A obsessão espiritual é um transtorno, ora sutil, ora ostensivo, que se instala de um para outro momento, lentamente ou mediante surtos, tomando posse dos sentimentos e tendências das criaturas, desvairando-as. Quando se esperava que o novo século oferecesse paz e renovação espiritual, constata-se que a morbidez e o desencanto são-lhe as chagas expostas com mais volume que a bondade e o amor. Do que a bondade e o amor. Na alucinação resultante da busca incessante do prazer, os seres humanos vêm se olvidando dos deveres. Então, na alucinação resultante da busca incessante do prazer, os seres humanos vêm se olvidando dos deveres, pensando somente no gozo sem limite, em largos passos para a consumpção das energias, da saúde e dos objetivos elevados a que se vinculam. Confundem-se, então, os transtornos psicológicos com os obsessivos, sendo a linha divisória entre um e outro muito diáfana, o que perturba
Os estudiosos do tema, especialmente aqueles que se dedicam ao ministério terapêutico próprio. Felizmente, o Espiritismo chegou no momento anunciado pelo Mestre para repetir-lhe as lições, para trazer informações novas e esclarecer as ocorrências espirituais que se demoravam ignoradas, ampliando o elenco do conhecimento em torno da vida além da vida. Porque é muito importante que chegue a todos esse conhecimento trazido à luz do Espiritismo, né? Para que todos os estudiosos dos transtornos psicológicos, dos transtornos obsessivos, compreendam, né? Compreendam essas ocorrências espirituais até então ignoradas, né? Porque há necessidade dessa compreensão, né? De que a alma não se forma no momento da concepção, como muitos entendem, né? A alma é muito anterior à formação do seu corpo, portanto, já trazendo, né, as suas possibilidades, as suas conquistas positivas, mas também as suas grandes dificuldades, os seus traumas, né? Já vem na sua bagagem toda uma gama de situações positivas e negativas que foram criadas, não foram trabalhadas, né? E é preciso que a encarnação seja aproveitada para esse processo. Mas, como ele diz, a linha entre os transtornos psicológicos e os obsessivos, compreendendo aqui obsessivos não como auto-obsessão, porque a auto-obsessão já entraria nos transtornos psicológicos, você mesmo ali sendo o seu algoz, né? O seu cobrador, né? Muito rigoroso ali com você mesmo, sendo um autossabotador, né? Agora, existem as situações obsessivas em que há influência de espíritos, mas mesmo assim, e por que é tão tênue, né, essa divisória? Porque muitas dessas situações, desses transtornos psicológicos, criados pelas experiências dessa alma, desse espírito, eles têm também muitas situações, não todas, mas em muitas situações apresentam também o componente espiritual. Às vezes não tão fortemente quanto o psicológico, mas existe normalmente o componente espiritual em função das nossas brechas, das nossas dificuldades não trabalhadas, trazerem ali determinadas companhias, né? Mas, como ele coloca, o Espiritismo veio no tempo certo, né? Nos recordar, nos repetir as lições de Jesus. E ele continua: nesse terrível contubérnio enfermiço grave, pode-se dispor dos ensinamentos espíritas para operar a transformação da sociedade para melhor, iniciando-se pela recuperação do indivíduo, a fim de alcançar-se todo o grupo no qual se encontra. Os recursos são os mesmos oferecidos pelo psicoterapeuta Jesus, que propõe a modificação da conduta mental. Ele não falava? Vemos em várias passagens: vá e não peques mais. Vá e não peques mais para que um mal maior ainda não lhe suceda, né? Então, a terapêutica de Jesus era o convite à modificação da conduta mental e, naturalmente, comportamental, utilizando-se dos valores defluentes do amor para sanar as dívidas do passado ou recuperar-se dos desequilíbrios do presente, trabalhando os metais do espírito viciado. Trabalhando os metais do espírito viciado e amoldando-o ao bem mediante as ações seguras da solidariedade, da benevolência,
apoiado na oração ungida de confiança em Deus e na correspondente entrega dos sentimentos à caridade. Aqui está o processo de libertação desses males que nos afligem, né? É nos amoldarmos ao bem. E o que seria amoldar-se ao bem? É viver a vida digna. E viver a vida digna é sempre estar ali disposto às ações da solidariedade, às ações benevolentes, com o apoio da oração sentida, ungida, da oração sentida que nos trará essa confiança em Deus, essa comunicação com Deus nosso Pai através da oração. Jesus fala ali em Lucas, né? Para orarmos muito, orarmos sempre e não desanimarmos. E Manuel continua: Hospital de Almas, os centros espíritas, mediante as reuniões mediúnicas de desobsessão, desempenham nesta hora um papel relevante na recomposição moral da sociedade, orientando e elucidando os inimigos desencarnados que laboram contra o progresso, ao mesmo tempo demonstrando-lhes a inutilidade das suas condutas, porque a fatalidade da vida é a conquista da plenitude, e nenhuma das ovelhas que Deus confiou a Jesus se perderá. Então, os centros espíritas, né, considerado um hospital das almas, nós sabemos muito bem disso, né? Uma das práticas de um centro espírita sério, bem estruturado, porque há necessidade de que seja muito bem estruturado para que tenha as reuniões mediúnicas de desobsessão, né? Daí a necessidade de toda uma equipe bem preparada, desempenham, como ele diz, um papel fundamental. Por quê? As reuniões mediúnicas desobsessivas, elas trazem ali as palavras que levantam, as palavras que encaminham, as palavras que nos apontam tantas coisas que temos que mudar em cada um de nós. Então, os ensinamentos que levam-nos a nos posicionarmos de uma forma mais equilibrada na vida, diante de nós mesmos, dos nossos atos, em relação ao outro, clareando para todos que uma desobsessão só se dá com a melhora íntima, né? Com a chamada e repetida reforma íntima que tanto ouvimos, porque sem essa mudança íntima não há processo de desobsessão, porque mesmo que um espírito se encaminhasse, um espírito que nos prejudique, se encaminhasse ouvindo ali as colocações que são feitas, de uma forma geral, em termos dos aprendizados, né? Depois, especialmente, as palavras que lhes são dirigidas nos processos de esclarecimento, dentro dos quadros da obsessão, mesmo que ele, então, recompondo-se, busque o seu caminho, afastando-se ali da sua presa, se não houver aquela mudança íntima na criatura, ela atrai um outro que continuará exercendo esse papel de perseguidor. Então, bendito Hospital das Almas, né? Abençoados sejam os centros espíritas, abençoados sejam os médiuns dispostos, que nunca falte, né? A boa vontade, a disposição ao trabalho, né? O entendimento, compreendendo a importância da oportunidade que é dada. E ele continua: precatem-se todos aqueles que se encontram na luta redentora contra as influenciações negativas dos espíritos ociosos e maus, insistindo nos propósitos edificantes
a que se dedicam, trabalhando-se intimamente em busca da autoiluminação, não olvidando o bem que podem oferecer ao seu próximo, tornando o mundo atual melhor do que se encontra. Rugindo a tempestade, instala-se o medo, mas depois chegará a bonança do amor para reunir todas as criaturas num só rebanho. O amor de Deus, por isso mesmo, paira soberano acima de todas as coisas, e a barca terrestre navega sob o comando sublime do grande nauta Jesus, experimentando as refregas provocadas pelas próprias criaturas, mas destinada ao porto de paz e da felicidade. Então, é essa confiança que nós temos, é essa confiança que alcançamos, vivenciando as práticas que a doutrina nos traz, né? Nos beneficiando com os passes que a transmissão dos eflúvios salutares que vêm dos espíritos amorosos através dos médiuns e nos alcançam, renovando as nossas forças físicas, né? Nos renovando em espírito, em coragem, esperança, confiança. Então, benditas sejam todas essas oportunidades. Que fiquemos em paz.